Muito bem, pessoal, olha aí. E aí, Alfredo, beleza? Beleza pura. Pessoal, estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Hoje nós vamos falar sobre, continuar, né, no capítulo 10 de Apocalipse, né, Alfredo? Isso, vamos continuando. Rapaz, tá chegando a hora. Anota aí que você não vai se arrepender, não, Alfredo? Não vai de jeito nenhum. Rapaz, semana passada esse anjo aí, ele botou um pé na terra e outro no mar. Imagine o tamanho, tá? o tamanho desse ser. Tá criado por Deus, né, Alfredo? Criado por Deus. Então é isso aí. Nossos episódios estão toda segunda-feira, às 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, e 9 horas da noite, horário do Brasil. Também estamos no Facebook, também estamos lá, né, no Instagram, YouTube aqui com certeza. E a RádioAibo.com, lá no Japão, uma rádio brasileira, a serviço da comunidade brasileira ali, que é muito grande no Japão, também compartilha o nosso programa. E você, Alfredo, chegamos a 1.700 inscritos. Que maravilha, olha só, muito obrigado. Se você faz parte desses 1.700, você e nós somos privilegiados. Agora, se você não faz parte ainda desses 1.700, em breve bateremos 2.000, Alfredo. Que maravilha, tá? hein? Isso é uma bênção. 2.000 inscritos para receber os nossos conteúdos e sempre estar, né, recebendo uma palavra abençoada como essa de hoje, né? Hoje nós vamos estar falando sobre esse anjo poderoso, tá? Que está com o pé na terra, outro no mar, e vai levantar a mão e vai contar uma historinha aqui que o Alfredo vai compartilhar pra gente agora, não é não, Alfredo? Sim, com certeza. Na semana passada nós vimos e ouvimos os trovões falar. Exatamente. E hoje o anjo vai fazer assim, ou melhor, à direita, né? Vai levantar a mão e aí vamos ver o que vai acontecer. Alfredo, beleza. Tá com a bola aí. Hoje estamos dando início a mais um episódio do nosso Parabolando Podcast. Já batemos, Alfredo, também mais de 250 vídeos já foram baixados. Uau. No nosso canal. Nós temos aí Alfredo Responde, temos o nosso Parabolando Podcast e também nós temos o nosso devocional, né? Diário, presente diário, cedido lá pela Rádio Transmundial. Então, diariamente, nós também, né, temos compartilhado esse devocional. Então, não deixe de compartilhar, dê o seu joinha aí, se inscreva no canal. Beleza, então vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos. Continuando aqui no capítulo 10 do livro de Apocalipse. Semana passada nós começamos a falar sobre este anjo forte, né, que desce do céu. E falamos de toda a maneira que era esse anjo, o seu rosto, o que ele tinha, vinha vestido numa nuvem, suas pernas, sim, como colunas de fogo. E dos trovões que, quando falaram, foi dito a João, cele e não escrevas o que os trovões disseram. Uau. Né? E aí no versículo 5, continuando, João diz assim, olha, então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, uau, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ok. Então estamos na sexta aqui, no sexto. Estamos na sexta. Falta mais uma ainda, né? Falta mais uma. Sim. E o anjo, ele jura por aquele que vive para todo sempre. Você vê que quando Jesus se apresenta, ele diz assim, João, eu estive morto, mas vivo para todo sempre. Ou sim, seja, o Cristo ressuscitado. E o anjo levanta a sua mão direita e jura por ele. Ou seja, eu juro por Cristo. Juro por Deus que fez os céus e a terra, né? Porque como o próprio apóstolo João diz no começo do evangelho dele, ele diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o anjo jura por ele.
Ok. né, levantando sua mão direita, dizendo, olha, eu juro por ele. Um juramento é uma coisa muito séria. Por isso que Jesus disse para não jurar nem pelo céu. Né, aqui nós estamos, aqui, no caso ser humano, aqui é o... E aqui o anjo levanta a sua mão e jura. É como quando você vai para um julgamento, né? Você vai para um julgamento e você o quê? Levanta sua mão direita e diz, principalmente aqui, né? Você vai numa corte. Eu já estive numa corte uma vez por causa de uma multa de carro, né? E o juiz chega e... Nova York, no caso, em Nova York. Todo mundo se levanta e fala, levanta a tua mão e diga, eu juro pelo Deus Altíssimo que eu direi somente a verdade. Somente a verdade, né? Então é um negócio muito sério, né? Então aqui estava acontecendo isso. Então aqui estava acontecendo isso, né? Então o anjo disse, eu juro por aquele que fez todas as coisas, sim, que não haveria mais demora, ou seja... Tá chegando a hora. Olha, não vai haver mais demora. Ou seja, isso aqui já está partindo para o final, a parte final da 70ª semana de Daniel, a parte final da grande tribulação. Sim. Os anos finais, os 3 anos e meio finais da tribulação. Não vai haver mais demora. É porque aqui já aconteceu muita coisa, né? Já aconteceram muitas coisas aqui. Terça parte, vários, né? Vieram a quarta parte, depois vieram a terça parte. Depois tem as 3 pragas e... Vai acontecendo, e aí falou, não vai ter mais demora porque está chegando o fim. Ok. Né? E ele diz assim, mas nos dias da voz do 7º, porque já estamos no 6º, o 7º anjo, quando ele estiver prestes, quando o 7º anjo estiver prestes a tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Então vamos lá. Está lá em Daniel, está lá em tanto. E sabe que na Bíblia, escrito na palavra de Deus, existiam vários mistérios que foram se revelando no decorrer da história. Sim. Então a palavra de Deus é assim. Por um exemplo, quando Deus chama Abraão, fala, eu vou te dar um filho, né? E o teu filho, você será uma grande nação. Abraão olha e fala, mas isso é impossível. Impossível, né? E Abraão não tinha ideia de que na nação dele, que iria sair de Abraão, a promessa que ia ser depois a Isaac, que era da família dele, que iria vir o Messias. Era da família de um nascido, descendente de Abraão, que Deus ia descer do céu e se encarnar. Olha que coisa. Então era um mistério. Nós vemos alguns mistérios. Vamos lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Primeira carta de Pedro, nós vamos ver aqui. Quando se fala com Abraão, né, que ele não viu se cumprir as promessas. Não viu. Não viu. Não é? A gente está recebendo promessa aí que é que ela se cumpra todo no nosso tempo, né? Exato. Nós somos temporais, mas as promessas são eternas. São eternas. E aí? E o interessante é isso, né? Porque você veja que foi falado a Abraão, olha, eu vou te dar essa terra e tal, o lugar que você pisar vai ser teu, tal. Abraão não viu isso cumprido. Em vida aqui, mas ele vai pisar aqui de novo. E ele vai ver. Então a promessa é eterna, né? Então veja, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 8, vamos começar no versículo 6, onde diz assim, nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus, na volta dele. Jesus Cristo então, sempre no meio. Essas provações que passamos, fala, olha, ainda que vocês tenham que passar por algumas provações que todos nós passamos aqui na Terra, vai redundar em uma glória quando Jesus se revelar, quando ele vier. Ele diz assim, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo ou qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos que Cristo havia de vir e sobre as glórias que o seguiriam, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho.
Então, os profetas profetizavam, e ele diz aqui, ó, indagando qual o tempo e a ocasião de que Cristo que estava neles indicava ao dar de antemão testemunho. Então, os profetas profetizaram a respeito da nossa salvação, profetizaram a respeito do fim. Você vê que Daniel profetiza a respeito do fim dos tempos, todas essas coisas, mas não sabia quando era. E os profetas indagavam, eles ficavam ali olhando, pesquisando diligentemente, né? Indagaram e estudavam aquelas profecias e diziam, quando será que isso irá acontecer? Não estava revelado para eles, não é? Agora, veja aqui também em Colossenses, voltando um pouquinho para trás, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 também de Colossenses, capítulo 1, vamos começar aqui do versículo 24, onde o apóstolo Paulo diz assim, agora me regozijo no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Eu fui feito seu ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos. A eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. A ele anunciamos, admoestando todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito a Cristo. Então veja, Paulo fala, o mistério que esteve oculto por séculos e gerações, Cristo queria vir para salvar tanto judeus como gentios, todos aqueles que crescem nele. Era um mistério que eles não sabiam. Mas continuava, né? Mas continua. Então, veja, Israel tinha em mente, olha, que salvação é para Israel, para o povo, para você se tornar um salvo, você precisa se tornar um judeu, se circuncidar, obedecer à lei de Moisés. Mas esse mistério da graça de Cristo revelado, queriam chamar a nós também, que nós somos judeus, estava escondido. Okay. Era um mistério escondido. Muito então, bem. Quando aqui em Apocalipse ele fala assim, quando o anjo tiver preste a tocar a trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, toda a volta de Cristo, toda a história, né? Okay. Como anunciado pelos seus servos os profetas. Então, nós vemos que desde do Gênesis, quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Deus faz a promessa. Olha, da semente da mulher vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele irá trazer a restauração e o reino eterno. E então, só então, nós todos entenderemos o plano completo de Deus, o porquê que todas essas coisas aconteceram. Uau! Porque então, nós começamos há várias questões e perguntas em nossas mentes, que nós começamos a perguntar, mas espera aí, por que Deus colocou aquela árvore lá? Ai, puxa vida. Deveria não ter colocado, não teríamos problema, né? O fruto do conhecimento do bem e do mal, porque nós que somos seres humanos, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele é limitado. Parou ali. Nós entendemos as coisas de maneira limitada. Quando nós passamos por um problema, como o próprio Pedro disse aqui, as provações que passamos, nós falamos assim, mas eu não precisava isso aqui não tem necessidade nenhuma de acontecer na minha vida. Nós não entendemos. Nesta revelação, quando hoje estiver prestes a tocar a 7ª trombeta, todas as coisas que os profetas profetizaram, todas as coisas começam a se cumprir e abre-se para nós começamos a entender, esse era um mistério, né? Deus queria habitar entre o povo, Deus queria viver entre os homens. Para ele viver entre os homens, ele tinha que ser homem. Porque os céus, como diz o salmista, né? Os céus dos céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E Deus é espírito. Para ele habitar com o homem, ele tem que ser homem. E aí nós vamos entender o porquê do pecado de Adão, porque Adão pecou, porque que Adão teve que vir o Deus se fazer homem, morrer, e então se torna ali o Deus homem, e o homem se encontra com Deus em um corpo semelhante ao de Cristo. É uma coisa maravilhosa, o fim da história. Ele diz assim, o versículo 8, então, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo,
e disse: vai. E toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então lembra-se que a semana passada nós vimos que o anjo tinha um livrinho na mão. Sim. E aqui, depois que ele disse isso para João, João ouve essa voz do céu dizendo para ele: ó, vai, aquele livrinho que está na mão do anjo, pega ele. Aí o João fala assim, olha, versículo 9: fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas a tua boca será doce como o mel. Está lá escrito em Ezequiel, essa passagem também, né? Lá em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo 8, né? Também no capítulo 3. Quiser dar uma olhadinha lá em Ezequiel? Olha que coisa. A Bíblia, gente, é igual um quebra-cabeça. Exato. Você olha e fala, meu Deus, o que está escrito aqui? Eu não vou conseguir, mas você vai juntando pedaços que às vezes você não vê, que tem a mínima condição de se encaixar, ele vai se encaixar. Então aqui nós estamos falando de algo, tá? Que foi escrito, tá? Que foi escrito, no caso, nessa época aqui, tá? Praticamente 700 anos depois, né? Do que aconteceu com Ezequiel, e aqui está acontecendo com João. Com João, certo? E aí nós estamos lendo aqui hoje. Né? Esse quebra-cabeça, as partes em umas são maiores e outras são menores. Exatamente. Então a Bíblia, ela o quê? Ela combina, a Bíblia, ela concorda, né? Ela está Exatamente. o quê? Em consonância do que é a palavra de Deus. Muito bem. E isso é tão importante, que o irmão tem falado, que nós perguntamos, quem pode explicar a Bíblia perfeitamente? A própria Bíblia. Okay. Esse Calvino diria isso, né? A Bíblia explica a Bíblia. Né? Então veja lá, Ezequiel capítulo 2, no versículo 8 e 9. diz assim, né? Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que te dou. Ok. Então olhei e vi uma mão que se estendia para mim. Nela estava um rolo. Estendeu-a diante de mim e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Uau. É porque aqui está dizendo que foi amargo, né? O efeito, né? E ele me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Abri a boca e ele me deu a comer o rolo. Então me disse: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que te dou. Eu comi e era na minha boca doce como mel. Ele então me disse: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. E aí vai descrevendo aqui, né, que ele foi enviado. Agora veja aqui, Ezequiel: tu não és enviado a um povo de fala obscura, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Veja que Ezequiel comeu o rolo e foi enviado aos judeus. Nem a muitos povos de falas obscura e de língua difícil. Ezequiel não foi enviado a muitos povos. Sim. Cujas palavras não possas entender. Certamente, se os tais te enviara, eles te dariam ouvido. Mas a casa de Israel, aí Ezequiel come o rolo, depois falou: você vai comer, doce, tal. Quando a gente fala em livro lá, um livrinho, tá? Aqui tem um livrinho na minha mão. E aí a primeira coisa que a gente pensa que é um livrinho assim, né? Ó. Gente, não é um livrinho assim, não. Tá? É um rolo. É um rolinho, tá? Ok? Sim. Então agora você veja, Ezequiel, olha, presta atenção, Ezequiel foi levado a profetizar a casa rebelde, que era a casa de Israel que estava desviada. Então quando Deus envia o profeta a falar, ele usa os mesmos simbolismos, que o que significa então comer o livro. Comer o livro era comer a palavra de Deus e passar para o povo, não é? E o que você passa para o povo? E o que você passa para o povo. Então aqui, João disse: eu comi o livro e na boca era doce, que a palavra de Deus é doce. Porém no estômago era amarga, porque a profecia não é coisa boa, que iria vir para os povos. Porque veja, João diz assim, ó: tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Uau. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca do quê? De muitos povos, nações e línguas e reis. Já não é para a casa de Israel mais só. Uau. Diferente de Ezequiel, que tinha sido enviado somente à casa de Israel. Aqui já é outro pessoal. Aqui João é enviado a muitos povos,
nações, línguas e Ainda, tá aqui, ó. É necessário que ainda profetize. Uau, que coisa interessante isso. Você vê que coisa interessante, que o mistério vai se desenrolando. E Deus... Então você vê que como há a divisão, como há a separação aqui entre o povo de Israel e gentios e nações. Né? Israel é uma coisa, nações são outra. Aquele julgamento que Ezequiel estava vindo, falou, essa é uma casa rebelde, Deus falou, se eu tivesse te enviado para um povo de língua obscura que não entendesse, eles iam te ouvir. Mas Israel não vai ouvir, mesmo você profetizando. E aqui ele fala para João, né, importa que você profetize outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. São personagens, né? São personagens. Então, João vai continuar profetizando ainda e falando a respeito de muitas coisas que irão acontecer aqui no resto aqui da tribulação. Reis, autoridade, governo, tudo isso está incluso. Quando fala reis, né? Exato. Tá? São autoridades, são reinos, né? São reinos. Então você vê que para comer, para receber a palavra de Deus é algo muito bom. Agora, para digerir, sim, é diferente. Quando vai no estômago, não fala, era amargo no meu estômago. Por quê? Porque depois que eu comi, eu falei, rapaz, isso aqui é pesado. Porque de repente aí está o ponto, né? Que muitas, né? Isso é uma coisa natural do ser humano, porque dada a nossa fraqueza física, né? Muitas vezes até emocional, com certeza, recebemos algo, né? E porque a palavra de Deus, ela vem, aí na hora que você vai passar, você não consegue. Muitas vezes passar porque ela é uma palavra, porque a palavra vem o quê? Para curar. Exato. Né? Para curar, para restaurar, para salvação. Nós não estamos falando aqui de coisa simples, gente. Nós não estamos falando aqui de boa vida. Né? De boa vida, né? Se você vê a história dos apóstolos. Aqui, o nosso amigo aqui, o João, que foi o único apóstolo que, né, não morreu, que foi o único que morreu de velho. De velho, tá? Então nós estamos falando aqui de coisa muito, como é que eu diria, muito desafiante, né? Muito desafiante. E hoje até na geração que nós estamos vivendo hoje, principalmente, que é uma geração que está evitando ao máximo dificuldades. Exato. Dado o conforto que nós estamos vivendo, tudo é facilitado, tá? Tudo é facilitado. Mas tem até uma expressão, né, em inglês, né, que se fala a respeito de academia, no pain, no gain, né? Se você não tem dor, você não tem ganho, tá? E hoje está se fazendo ao contrário, né? Exato. As pessoas querem ganhar muito fácil. Eu não estou dizendo aqui de salvação que ela é... Não é questão... que precisa ter esforço. Não é isso, não. É você saber que essa coisa aqui é um processo, é uma história. Aqui nós estamos vendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Ainda, você já ouviu muita coisa, você já profetizou muita coisa, mas olha, ainda falta trabalho para você fazer. Ainda falta trabalho para você fazer. Você tem algo para fazer ainda. E aqui a gente vê no decorrer aqui ainda o que vai acontecer. João aqui foi um homem independente da sua condição. Ser um pescador, ser uma pessoa simples... Exato. Foi um grande instrumento de Deus. Isso não impediu que ele não tivesse essa oportunidade de receber uma revelação como essa. Uma revelação como essa. Veja que a coisa incrível, João, né, pescador, com o irmão dele, o Tiago. Então, às vezes a gente pensa, porque eu não tenho capacidade, eu não sou formado, eu não tenho isso, não tenho aquilo, né? Mas um dia foi uma pessoa, um grande evangelista do passado diz, né? Vocês não conseguem imaginar, né, o que Deus pode fazer na vida de um homem que tem um coração quebrantado. Exato. Entendeu? É muito isso forte. Olha, você veja que João, quando o Pedro e os apóstolos começaram a pregar ali em Jerusalém, os doutores da lei ficaram assustados. Disse assim, como é que esse pessoal está pregando desse jeito, sendo que eles eles não passaram o tempo aqui na sinagoga para ter esse aprendizado. Mas eles passaram o tempo, 3 anos, numa faculdade com o Criador do Universo. Porque você veja bem, você vê um Pedro, né? Um Pedro, se você vê a história dele, né? Como é que ele foi, como é que foi o comportamento dele. Aí, de repente, quando entra em Atos, né? Logo após, né? Ali o momento que teve ali no cenáculo, Pedro, na primeira palavra dele, foram 3.000 pessoas. Aí depois você vai ver aqui, né? As 2 cartas, de 1ª e 2ª Pedro, você fala, quem foi que escreveu isso aqui? Exato. Tá? Era aquela pessoa, era aquele pescador? Você olha e você fala, é outra pessoa que está escrevendo. Aquela pessoa simples, aquela pessoa... Sabemos que não foi ele que escreveu. Ele era o secretário dele. Entendeu? Então não foi ele. Mas o que foi dito através de um homem como esse, que não tinha a mínima condição humana de ser portador de uma mensagem como essa, e ele conseguiu. Ele entendeu. Você sabe que no meu primeiro curso de teologia, o meu professor disse assim, olha, você tem que ler muitos livros e tal, e ele dizia assim pra gente, olha, eu não me importo quantos livros vocês vão ter que ler. Sim. Não importa quantos livros vocês leem. Você pode ler quantos livros vocês quiserem, mas eu quero, nesse curso que nós estamos fazendo, eu quero 5 capítulos da Bíblia diariamente que vocês leiam.
Bacana. Porque que você vai estar lidando com o Criador do Universo. É uma coisa simples, não. Né? E a palavra de Deus, ela cria aquilo que ela anuncia. Por isso, quando você lê a Bíblia, é ela que nos transforma. Há pessoas que buscam métodos, tantos métodos para se transformar, né? Ah, vou fazer exercícios espirituais. Essas coisas são muito boas, né? Ok. Mas não transforma o homem. Não. Porque o que transforma é a palavra que criou o universo, é a palavra de Deus que criou o universo. Está lá em que é Romanos, Jesus né? Cristo. Transformar a vossa mente. A mente é transformada pelo quê? Pelo que entra. Né? E como diz Jesus lá em João 15, se não me engano, vocês são limpos pela minha palavra. Palavra que tens ouvido. É. Então, quando você vai lendo as escrituras, mas eu não entendo, não tem problema. Vai lendo sem entender mesmo. Que o Espírito Santo é quem vai nos abrindo o Abre entendimento. a tua boca que eu encherei. Exato. O Espírito Santo manda pessoas até nós com o dom de mestre, com o dom tal, para nos explicar certas coisas. Quando nós olhamos a história, por exemplo, de Martim Lutero, quando ele traduz a Bíblia né, para o alemão, existiam várias línguas ali, vários dialetos na Alemanha, né, na Saxônia, em todos os lugares haviam vários dialetos. Sim. E Martim Lutero ele fundou ali o clube bíblico, né, onde tinha o Melanchthon, onde tinha outros que eram pessoas estudados também, e um ajudava o outro na tradução da Bíblia. E o Martim Lutero formou a língua alemã, que estava toda espalhada, e formou uma língua para eles falarem, e traduziu a Bíblia. Um trabalho, assim, heróico, né? Ok, muito bem. Mas Deus envia, por quê? Porque estava ali lendo, e Deus vai enviando. É igual fonte, né? Se a fonte para, acabou. Agora, se a fonte continua, cada vez mais ela é abastecida. Então é isso, ok? Né? Então, por isso que então foi dito para João, olha, você vai e profetiza acerca de muitos povos, línguas e reis. João iria profetizar. E aquilo que ele iria profetizar não é algo doce. Doce é como ele recebeu. Mas o modo como passava ia ser algo muito amargo que iria direcionar para aquelas pessoas que ainda iria acontecer até que o Cristo volte. Né? Até que o nosso Senhor volte conosco dos céus. É porque é uma coisa que a gente tem... Nós pensamos no tempo Cronos, mas o Senhor, né, o Senhor é no tempo Kairos. Exato. Então é algo muito diferente. Inclusive um dia... Podemos até falar sobre isso, né? Essa questão do tempo, né? Onde que isso se encaixa? O que é isso? Nós trabalhamos com o quê? Anos, né? Dias, semanas, horas, né? Mas o tempo do Senhor, ele é diferente. É diferente, tá? Então, veja bem, nós hoje, nós estamos terminando o capítulo 10, tá? E estamos aí terminando o sexto anjo, e no próximo capítulo, vamos estar entrando no capítulo 11, vamos estar falando de 2 assuntos. O capítulo 11 fala de 3 assuntos, mas... vai ter um vácuo antes da 7ª trombeta, né, Alfredo? Exato. Vão acontecer 2 coisas que vão mudar aqui a história. Vai começando desenrolando aqui, né, Alfredo? Exato, começa a desenrolar as coisas aqui. Tá? Ordens para medir o santuário de Deus. Isso aí é o capítulo 11. Depois, as chamadas 2 testemunhas. Quem são essas 2 testemunhas? E mais à frente, a 7ª trombeta vai ser tocada. Essa que foi falada aqui, ó. Antes de tocar a 7ª trombeta, aconteceu tal coisa. Então, capítulo 11, não perca, tá? Nós estamos chegando aí na metade, né? Na metade. Nós estamos chegando aí na metade de Apocalipse, tá? E grandes coisas estão por vir, né? Sendo reveladas a partir dessa história aqui. A história está desenrolando, né? Está desenrolando. É interessante que quando começar o capítulo 11... do nada, João introduz 2 versículos aqui que você falou, por que foi posto isso daqui? Exatamente. E aí, na semana que vem, no próximo episódio, né, do Parabolando Podcast, você vai ter a oportunidade, né, de entender e de acompanhar como é que foi essa preparação para essa história aqui que nós estamos vendo. Mais uma vez, foi dado a quem? A João. A João. De novo. É isso aí. Então, esteja atento que nós estaremos juntos, né? Mais uma vez no próximo episódio do Parabolando Podcast. Alfredo com as suas considerações finais, e eu vou dando aquele tchau pra gente se ver. Ok, então, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus para nós, os salvos, ela é doce. Ela é doce como mel. Mas para aquele que não é salvo, irmãos, ela é amarga. Eita, nós. Aquele que não recebeu Cristo, o julgamento e as coisas que vêm, ela é muito amarga, né? Então, para nós recebermos essa doçura da palavra de Deus e das promessas de Deus, é tão simples, a coisa mais simples que tem. É eu crer que o Cristo, que Jesus, aquele que nasceu em Nazaré, né? Que nasceu ali em Belém, nasceu em Belém de Judá, viveu em Nazaré, cresceu em Nazaré, chamado Jesus de Nazaré, né? Sim. Nasceu em Belém de Judá, cresceu em Nazaré. Aquele homem ali,
ele é o Filho de Deus, o Messias esperado. Uau. Né? Quando nós cremos nisso, isso é doce, como mel para nós. Né? E você ser chamado de filho, você ser chamado de amigo, né? Enfim. É uma coisa maravilhosa, então, pelo Criador do Universo. Mas, como está escrito lá em João, né? Aqueles que foram chamados filhos de Deus são aqueles que o receberam. Que o receberam. Creram que ele é o Filho de Deus. Então, sem essa fé de crer que ele é o Filho de Deus... Pode dar o corpo para queimar, pode fazer o que for, não existe salvação. É isso aí. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado mais uma vez por você estar conosco. Como eu disse antes, não deixe de compartilhar, se inscreva no canal e nos vemos até o próximo episódio do Parabolando Podcast. Bye, bye. Tchau, tchau.